a perda de memória e dificuldades em algumas funções mentais, como fazer cálculo, linguagem, comportamento, fazem parte do envelhecimento natural e isso é inevitável. Porém, esse processo natural ele pode ser acelerado por fatores genéticos, pelo abuso de álcool e drogas, pelo excesso de trabalho durante a vida, pelo estresse constante, por uma alimentação pobre em nutrientes, por um sono sem qualidade ou outras causas que ainda são desconhecidas. Conforme o Alzheimer vai avançando, o cérebro vai atrofiando e encolhendo de tamanho pela degeneração, pela morte dos neurônios, pela morte das células do cérebro. E conforme isso vai acontecendo, os sintomas vão piorando e vai se perdendo tudo o que foi aprendido durante toda a vida, as memórias afetivas e as memórias físicas também. O Alzheimer começa lentamente e vai se agravando ao longo do tempo. Tem 4 fases de evolução da doença. Na fase inicial, tem a perda da memória recente, uma suave apatia, tem a irritabilidade e o sintoma depressivo, que pode ser confundido com um momento de estresse ou relacionado ao envelhecimento natural normal de um idoso. A segunda fase vem a piora da fase anterior e então percebemos a dificuldade de tomar decisões, fica desorientado em relação ao tempo e ao espaço, por exemplo. Sai de casa e não consegue voltar. Tem dificuldade em encontrar as palavras para falar, de realizar tarefas simples e coordenar movimentos. Por exemplo, tem dificuldade em abrir uma lata de atum, por exemplo. A terceira fase vem o esquecimento de momentos importantes e de nome de pessoas próximas. Dificuldade nos cuidados pessoais, como tomar banho, cuidar da casa, fazer comida, de se movimentar como fazia antes. A quarta fase é a última, a terminal. Não lembra de nada, nem de pessoas próximas, nem sobre a casa onde sempre morou. Acabam os vínculos afetivos e os físicos também. Perdem a ligação do corpo com a mente, de não engolir a comida, de não controlar, de não segurar o xixi e o cocô. Como tem muita dificuldade para se movimentar e caminhar, acabam ficando restrito na cama e isso aumenta o risco de infecção. E é uma fase que pode ser necessário períodos de internação. A medicina chinesa enxerga o Alzheimer como uma deficiência de Yin. A energia Yin representa a parte física e material de tudo que existe. E a morte dos neurônios, a atrofia do cérebro, representa o problema com essa energia. E uma vez perdido esses neurônios, eles não voltam mais. Não há tratamento que faça essa ressuscitação. Mas eu acredito na inteligência do corpo, na capacidade desse corpo frear o processo de atrofia do cérebro. E a partir do momento que você muda o fator que causa a doença, a evolução da doença pode mudar também. Para isso, é necessário olhar para a história de vida e encontrar os pontos necessários para cuidar. Se foi o comportamento de excesso, muito trabalho, muito estresse, muito álcool, ou outro fator que foi demais. Ou se foi a falta de alguma coisa, se foi falta de momentos de lazer, se for falta de uma boa alimentação, se foi falta de um bom descanso. Tudo que você puder fazer para se cuidar, certamente ajudará muito. Ajudará para que o Alzheimer não evolua tão rápido como ele poderia. A pergunta que faço é: o que você está disposto a fazer para isso? Está disposto a fazer diferente? O que não dá é querer continuar fazendo exatamente a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Isso é loucura e milagre não existe. Mas esse corpo, ele é muito esperto, ele quer viver. Se você fizer a sua parte, certamente ele fará a parte dele. Então, vamos lá. Tem algum caminho para começar a me cuidar?
pensando em prevenir, ou mesmo para quem tem o diagnóstico e está na fase mais inicial? Sim! Você pode massagear esse ponto aqui, ó, tá? Que ajuda a melhorar a memória recente. Você acha a joanete e o ponto antes dela e o ponto depois, você pode massagear por 2 minutos em cada pé, no pé direito e no pé esquerdo. E o outro ponto, massagear aqui no tornozelo, na parte de dentro do pé, ao redor desse ossinho aqui, aqui e aqui. Esses 2 pontos aqui, eles ajudam a melhorar a energia geral, que é muito importante para manter o corpo forte. A alimentação também é super importante, é o combustível do corpo. O que comemos ajuda ou atrapalha o funcionamento do corpo. Como você tem se alimentado? A medicina chinesa orienta a consumir frutas vermelhas, peixes, verduras, raízes, sementes. Gergelim, por exemplo, é muito bom. Consumir nozes. Se você prestar bem atenção, a noz ela se parece com o cérebro. Fica a dica. Lembrando, mesmo os bons alimentos devem ser consumidos com moderação. Não é porque é bom que tem que comer muito ou fazer muito. A falta ela é ruim, mas o excesso também. Cuidar do físico, da movimentação, da energia do corpo, da fluidez dessa energia contribui muito com a saúde do corpo. As ginásticas chinesas, além de serem um exercício físico, podem se tornar uma forma de tratamento, pelo fato de movimentar energia no corpo e pelo fato de aprender a sequência dessas ginásticas. Ginásticas como o Qigong, Tai Chi, Lian Kung. Cuidar da mente é manter o cérebro ativo, e isso pode prevenir e estimular as conexões do cérebro. Leitura, ler 2 livros ao mesmo tempo, fazer sudoku, outro desafio mental, ajuda muito. Promover pequenas mudanças na rotina, mudança na forma como você estimula o cérebro, com o objetivo de manter as conexões ativas. Viver só no modo automático, fazer tudo no modo automático, sempre do mesmo jeito, deixa o cérebro preguiçoso e isso prejudica a memória. Tudo que você não usa atrofia, definha, e é assim com o músculo e com o cérebro também. Experimente escovar os dentes com a outra mão, ou experimente mudar a forma como você toma banho, ou a sequência com que você toma banho. Porque todo mundo toma banho sempre do mesmo jeito, e eu também. E agora que eu estou falando sobre isso, vou criar vergonha na cara e vou mudar alguma coisa nesse monte de coisa automática que eu faço durante o dia. E esse modo automático, ele ajuda a economizar o cérebro e é importante para que a mente relaxe em alguns momentos. Mas o problema é a mente querer ficar só nesse modo automático o tempo todo. A vida é muito mais do que isso, do que vivemos nesse modo automático. No automático não sentimos tristeza, nem alegria ou qualquer outro sentimento que nos lembre que estamos vivos aqui dentro. Nós não somos robôs. Não precisamos fazer tudo sempre do mesmo jeito. Então, eu desafio você a fazer algo diferente. Uma coisa por dia, todo dia. Pode ser mudar o jeito que você entra no carro, o lado que você dorme na cama, experimentar sentar em uma outra cadeira, numa posição diferente, qualquer coisa. Tudo isso chama a mente para a ação e numa dessas o cérebro pode encontrar uma outra forma, um outro caminho de ativação aqui, na cabeça, para realizar aquilo que você deseja. Embora o cérebro possa ter perdido várias células importantes, novos caminhos podem ser encontrados para que você continue fazendo a mesma coisa. Vamos exercitar a mente. Não temos que ir na academia fazer várias repetições para fortalecer os músculos? Então, o cérebro também precisa desse exercício. Pense com carinho nisso. O Alzheimer não tem cura, e se não cuidar, a tendência é que ela vá se agravando lentamente
até a morte. Eu penso que uma vida sem consciência não é uma vida que vale a pena. Então, aproveitar esse tempo que você ainda tem para se cuidar e estar mais presente possível com aqueles que você ama. Muito obrigada.